Brasil quer se transformar num fornecedor internacional da vacina BCG contra a tuberculose. Hoje o país consome 24 milhões de doses e só produz 10 milhões. A meta é multiplicar por 6 a produção nacional, chegando a 60 milhões de doses. Desse total, um pouco mais da metade seria para exportação. Atualmente, só o Haiti compra vacina brasileira. Mas se os sinais no setor farmacêutico são positivos, na área do comércio exterior de mármores e granitos, a luz amarela está piscando. E o estado mais afetado é o Espírito Santo, principal produtor e exportador de rochas de decoração do Brasil. 1 bilhão em exportações. A maior reserva de mármore do país. Dados que impressionam, mas principalmente estimulam o desenvolvimento de dezenas de municípios capixabas, incentivam a criação de milhares de empregos. O Espírito Santo é o principal produtor, processador e exportador de rochas ornamentais do Brasil. A exploração de rochas ornamentais se tornou uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil. O país está entre os 8 maiores exportadores de blocos do mundo e o 5º em exportação de blocos acabados. A atividade movimenta mais de 2 bilhões de dólares por ano. São mais de 1.200 variedades de rochas. E esse nicho é acompanhado bem de perto por 12 mil empresas espalhadas por todo o Brasil. Se até 25 anos atrás o mármore predominava, agora o granito é a pedra da vez. A consolidação do setor começou a partir das mudanças no mercado mundial, que passou a buscar no granito uma alternativa ao mármore, que conta com menos jazidas. Fator que impulsionou a extração de rochas para a região norte do Espírito Santo, onde há maior quantidade de granitos em cores e tons variados, incluindo os exóticos. As grandes empresas também, distribuidores e que trabalham com rochas ornamentais no mundo, instalaram aqui no Espírito Santo suas filiais. Então nós temos aqui o número 1 da Espanha, o número 1 da Itália, o número 1 da Alemanha. Então vieram para cá se unirem, aproveitando esse cenário que existia de produção de todo aquele, como se fosse um shopping center, todo mundo quer ficar próximo onde a coisa acontece. Desde 2008, o setor de rochas ornamentais experimenta certa instabilidade por causa dos problemas financeiros dos principais compradores do produto brasileiro, Estados Unidos e também países da Europa. Segundo dados da ABRochas, no primeiro bimestre de 2012, o setor teve uma queda nos negócios internacionais, mas se recuperou nos últimos meses e somou quase 230 milhões de dólares em vendas, um incremento de 19% frente ao mesmo período de 2011. O mercado americano foi o principal responsável por esse desempenho, com quase 52% do total do faturamento brasileiro. O setor de mineração no Espírito Santo passou por uma grande crise, mas está conseguindo se reestruturar, está fazendo com que a produção aumente cada vez mais, melhorando com tecnologias, e hoje a gente sabe que a exportação de rochas, blocos, chapas para o exterior é muito alta. Hoje se exporta algo em torno de talvez de 10% a 15% em blocos e os outros restantes, 80% a 85%, são já materiais semi-acabados, que são as chapas polidas. Então houve uma reversão e o interesse do empresário naturalmente é promover a agregação da mão de obra, exportando o material acabado. Esta empresa, localizada no município de Serra, no Espírito Santo, existe há mais de 10 anos e nasceu com foco no mercado externo. Mas a primeira crise nos Estados Unidos, em 2008, acertou em cheio as exportações. O resultado foi queda na produção e corte de pessoal. O mercado realmente caiu muito, a venda para o mercado lá. E houve também problema de inadimplência lá no mercado americano. Então isso reduziu bastante a exportação da empresa. E foi doloroso isso, mas tivemos realmente que demitir em torno de 30% a 35% também, na mesma proporção de pessoal. O setor passa por um processo de reestruturação, passa por um processo de ajuste, mas eu tenho muita convicção e confiança que a capacidade empreendedora, que a criatividade, não apenas dos nossos empreendedores, mas também dos nossos trabalhadores, vão fazer com que o setor possa superar
toda essa conjuntura de desafios. Para manter o ritmo dos negócios, a empresa teve de mudar o foco. Em vez de vender o material bruto, investiu em novos equipamentos e agora exporta pedras beneficiadas, prioritariamente para os Estados Unidos e Canadá. Vai ter que sempre que inovar, né? O mercado vai ser sempre que está inovando, investindo mais em tecnologia, inovação, para que possa realmente reduzir os custos e atingir realmente o mercado americano, que é o mercado, o grande foco das nossas exportações. Porque a Europa importa bloco, né? E bloco cria muito pouco emprego aqui no Espírito Santo, no Brasil. Os materiais de maior valor agregado, que são os pisos e o material para revestimento, esse nós acreditamos que o futuro reserva para ele um espaço bastante adequado, não só no mercado interno brasileiro, como também no mercado internacional. Você tem que estar sempre no top, tem que estar sempre inovando, sempre criando novas maneiras de produção, lançando novos produtos, novos materiais, para que realmente você seja sempre novidade lá no mercado americano, que é o grande mercado de granito do Brasil. Firmar um acordo internacional entre duas nações é uma arte diplomática. Entre centenas de países, como foi a Convenção da Rio+20, é muito mais complicado. Os interesses e as dificuldades são múltiplas e muitas vezes antagônicas. Há 20 anos, o planeta esperava por uma nova Carta Verde que o preservasse para gerações futuras. Terminada a Rio+20, que semente irá germinar? Este é o tema do dossiê diplomático. Para alguns, um avanço. A Rio+20 é um ponto de partida. É o alicerce de nosso avanço. Não é o limite, nem tampouco o teto do nosso avanço. Para outros, um fracasso. O que estava faltando? Os meios para financiar a agenda. E isso, mais uma vez, foi adiado. Afinal, a Rio+20 conseguiu frear a destruição do planeta? Ofereceu soluções para aliar crescimento econômico, combate à pobreza e conservação ambiental? Foram 11 dias em que os olhos da humanidade se voltaram para o Rio de Janeiro, 20 anos após a Rio92, a conferência que lançou o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas naquela época, as decisões ficaram só no papel. 110 mil pessoas participaram de 500 atividades oficiais, quase 3 mil eventos paralelos e de muitos protestos. I don't want a green economy. Mais de 100 chefes de Estado foram a Rio+20, mas faltaram líderes de peso como o norte-americano Barack Obama e a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Se viesse ainda era pior, porque vinham dizer coisas que nos iam ainda desmoralizar mais. Iam, por exemplo, dizer que os países desenvolvidos não têm uma dívida ecológica para com os menos desenvolvidos, apesar de estarem a poluir há 150 anos. Os líderes mundiais que vieram são os líderes mundiais dos países que apostam mais no futuro. Mas a realidade é que o mundo em desenvolvimento é o mundo do futuro. Quando o assunto é Rio+20, o que mais causa polêmica é o documento final O Futuro que Queremos, aprovado pelos 193 países membros da ONU. I hear no objection, it is so decided. O texto fechado sob a liderança do Brasil foi o acordo possível. É um quebra-cabeças que não era fácil de concatenar e que temos agora uma base muito sólida para trabalhar. Um documento muito criticado. É um documento que não representa as necessidades que o planeta, nesse momento, exige das lideranças que aqui estão reunidas. Eu não vou dizer que seja fraco, porque eu sei que é muito difícil chegar a algum resultado, mas pela pressão que existe por parte da sociedade civil e também de certos governos, se vê que ainda falta caminhar bastante. Se nem todas as minhas posições, ou nem todas as posições de cada um dos aqui presentes, não estão lá, é porque, quando se tem relações multilaterais, há que respeitar a diversidade. O texto tem como prioridade a erradicação da pobreza e a mudança nos padrões de produção e consumo.
que aqui envolve padrões de produção e consumo para os países em desenvolvimento e desenvolvidos, para todos. Também reconhece a igualdade racial e de gênero e reafirma os princípios da Rio 92, como as responsabilidades comuns, mas diferenciadas entre ricos e pobres. É o princípio que dá a segurança aos países em desenvolvimento de fazerem mais sem serem cobrados da maneira como muitos deles temem. O documento fortalece o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e cria um fórum de alto nível para o desenvolvimento sustentável. Mas fica para a Assembleia Geral da ONU no fim do ano definir como o fórum vai se organizar e se o PNUMA deve virar uma agência. Uma sinalização de se criar um fórum político, de debate político nesse sentido, já é um grande avanço. Nós, mais uma vez, numa conferência de meio ambiente, empurraremos para adiante as decisões importantes. O texto ainda adia para 2014 a definição das metas de desenvolvimento sustentável e não define quem vai pagar a transição para a economia verde. O nível de ambição nessa área de financiamento foi seguramente afetado pelas crises atuais. O grupo dos 77 países em desenvolvimento e a China não conseguiram criar o fundo de 30 bilhões de dólares anuais para financiar o desenvolvimento sustentável. Não adiantou o apelo dos países africanos e ilhas do Pacífico, que podem desaparecer com o aumento do nível dos oceanos. Os ricos não cederam. Os negociadores franceses, junto com os negociadores dos países que conformam a União Europeia, juntaram-se aos Estados Unidos e ao Canadá para impedir sequer que pudéssemos ter um documento final. Precisamos nos ver como um planeta único e não como departamentos divididos em estados e governos. Para estimular os fundos verdes, a presidente Dilma Rousseff anunciou a doação de 6 milhões de dólares ao PNUMA e 10 milhões aos países mais pobres. O Brasil põe o que quer, cada um põe o que quer, mas é um sinal de que nós achamos que temos de caminhar nessa direção. O Brasil está a fazer uma grande operação, o governo brasileiro, uma grande operação do que eu chamo Photoshop. Isto é, está a ficar melhor na fotografia do que propriamente a realidade, não é? A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton anunciou a doação de 20 milhões de dólares para estimular a energia limpa na África. But now is the time for us to act. O acordo entre as nações decepcionou ambientalistas e até alguns parlamentares. Segundo eles, grandes avanços vieram de movimentos sociais e organizações não governamentais. A participação da sociedade civil transformou a Rio+20 na maior conferência das Nações Unidas. A Rio+20 será importante pela mobilização que ela constituiu, pela ampliação da consciência mundial e pela pressão que exercerá sobre governos e sobre parlamentos no sentido de avançar na agenda do desenvolvimento sustentável. Para as Nações Unidas, a grande herança da conferência foram os mais de 700 compromissos voluntários assinados entre governos, empresas e sociedade civil. Os 8 maiores bancos multilaterais anunciaram que até 2020 vão investir 175 bilhões de dólares em transporte público com energia limpa nos países em desenvolvimento. 4 bolsas de valores vão estimular a preferência por empresas sustentáveis na hora de comprar ações. E prefeitos de 58 grandes cidades do mundo fixaram metas para a redução de mais de 1 bilhão de toneladas de gases causadores do efeito estufa até 2030. Os parlamentares assumiram o compromisso de se reunir a cada 2 anos no Rio de Janeiro, resultado da Cúpula Mundial de Legisladores, um dos eventos paralelos da Rio+20, que reuniu parlamentares de 85 países durante 3 dias. São nos parlamentos que as suas decisões são aprovadas ou rejeitadas. O Rio Clima, um evento de iniciativa de 4 subcomissões do Senado e da Câmara, reuniu especialistas de 14 países. Eles sugerem a revisão do PIB para medir a riqueza das nações, o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e o investimento em energias limpas e na economia de baixo carbono. Nós achamos que planetariamente pode-se gerar milhões e milhões de empregos e, inclusive, tirar determinados países da crise recessiva
que se encontra. De volta a Brasília, os parlamentares criaram uma subcomissão para acompanhar a Convenção do Clima, a COP18, que será realizada no fim do ano em Doha, no Catar. Os senadores também decidiram manter a subcomissão criada para acompanhar a organização da Rio+20. O presidente, senador Cristóvão Buarque, vai reescrever o texto final da conferência. A reunião foi melhor do que temíamos, não foi o rotundo fracasso que muitos diziam e que eu também temia, mas ficou muito longe de ser o que a gente precisa. E no bloco a seguir, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Fernando Collor, analisa os desdobramentos da Rio+20. A gente volta já.